Vou compartilhar meu devocional com vocês hoje. Aproveitar que é Natal, né? E o tema do meu devocional hoje foi falando do nascimento de Jesus, né? Claro. Então tá em Lucas, versículo 1, a partir do 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Meu Deus, que maravilhoso, né? Que maravilhoso contemplar essas passagens, né? Porque a gente traz à memória aquilo que realmente é o significado do Natal. Porque o Natal não é sobre ser gentil com as pessoas, ou sobre não deixar que a pessoa passe por essa data sozinho. Não. Natal se trata sobre a vinda de Jesus, sobre o plano de Deus para a redenção da humanidade, para que hoje a gente pudesse ser perdoado por nossos pecados e ter a liberdade que é viver Cristo. Então, e aí aqui a gente traz justamente a história desse nascimento. E aqui ele traz a história como foi para Maria. E uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, foi sobre... pensa no cenário que estava Maria. Aqui fala no versículo que a Maria, ela já estava noiva. Já estava noiva de José. Então, ela tinha os seus próprios planos que já estavam bem visuais, né? Já estavam bem palpáveis, que era o casamento dela que estava por vir. Esses eram os planos que iriam acontecer com ela. Eram os planos que já estavam traçados ali. Ela já conhecia aqueles planos. E aí, do nada, vem um anjo, né? Vem um anjo e traz essa notícia. Que ela é favorecida, que ela é uma mulher abençoada e escolhida por Deus. Para trazer o nascimento, aquele que traria luz para o mundo. Aquele que traria a redenção. Aquele que traria de novo o relacionamento de Deus com o homem. Através do filho dela. Ela geraria aquele filho. Ela geraria Jesus. Então você imagina a Maria, né, que ela era muito jovem, ela tinha em torno de 14, 15 anos, se eu não me engano. Ela era uma adolescente. E receber essa notícia, sendo que ela já tinha ali algo visual, que era o seu plano referente ao casamento. Ela já tinha os seus projetos, ela já tinha os seus planos, né, que estavam ali, que era palpável, que era aquilo que ela estava pensando, projetando e vivendo naquele momento. E aí, de repente Deus revela para ela, né, traz essa boa nova, que ela vai ser a mulher que foi escolhida para trazer Jesus ao mundo, para trazer o Filho de Deus Altíssimo. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção é que Maria, ela não colocou empecilhos. Ela não chegou no anjo e falou assim: mas como que isso vai acontecer? Eu tô noiva, eu tenho um noivo, eu tenho um plano, eu vou casar, como é que eu vou casar? Ela não colocou nenhum impedimento sobre isso. Sabe? Ela não colocou à mesa aquilo que era o cenário dela, aquilo que poderia, então ela perder, entende? Porque assim, pensa, se você é uma pessoa que tá noiva e do nada você aparece grávida, ela poderia perder o relacionamento dela, ela poderia perder o noivo dela, né? E isso era bem provável, inclusive, perder e ser uma pessoa que naquele tempo seria uma mulher meio que excluída da sociedade, justamente por ser uma mulher sozinha com um filho. Né? Então, imagina, ela não pensou em nada disso. Ela simplesmente falou:
que ela falou? O que ela respondeu para o anjo? Ela lembrou o quê? Sou serva de Deus. Ela sabia. Por que Maria não teve medo? Por que Maria não colocou essas coisas na mesa? Por que Maria não colocou isso na mesa com o anjo? Por quê? Porque ela conhecia a identidade dela. Maria falou, eu sou serva de Deus. Eu sou serva de Deus. Ela sabia que a identidade dela era o quê? Ser filha, ser serva de Deus. Ela servia a um Deus. E outra coisa, principalmente, ela conhecia o Deus que ela servia. Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, por mais que aquilo que Deus nos fala seja algo improvável, seja algo que o cenário seja totalmente desfavorável, a gente sabe que Deus faz. Que para Deus, como o anjo falou ali, referente à gravidez de Isabel, para Deus nada é impossível. Por mais que o cenário esteja desfavorável. Só que aqui, o que me chama a atenção é justamente o fato de a Maria não pesar os planos dela individual, os anseios dela individual. Sabe por quê? Porque ela conhecia Deus. E ela sabia que o plano de Deus é muito maior do que o dela. O plano, o propósito, o projeto de Deus para as nossas vidas é muito mais do que a gente consegue imaginar ou pensar. E aí isso me fez pensar que às vezes, assim, quando a gente conhece a Deus, ou quando a gente ouve alguém falar, e alguém fala assim, aceita Jesus, né, venha conhecer nossa igreja, tal, alguém quer apresentar Jesus pra gente de alguma forma, a primeira coisa que a gente faz é justamente colocar a mesa, o cenário que a gente tem, colocar a mesa que a gente tem que a gente tem um relacionamento, colocar a mesa que eu uso droga, colocar a mesa que eu faço isso, que eu faço aquilo, que a minha vida é essa, que a minha vida é aquela. A gente coloca o cenário para Deus. Por quê? Porque a gente não conhece realmente a Deus. Porque se a gente conhecesse a Deus, a gente saberia que para Ele nada é impossível. Não importa o cenário que você está, não importa o que você está vivendo, não importa que para você pareça que já tenha algo traçado, que você nasceu em alguma família, que você nasceu em alguma situação, que talvez não foi algo que você escolheu, mas é o que você vive. Não importa. Isso não importa. Importa que a notícia, que as boas novas do Evangelho, ela está disposta, ela está aqui à mesa, para mim e para você. E para Deus nada é impossível. Ele muda cenário, Ele muda a vida, Ele cura as pessoas, Ele salva, Ele liberta do que for que você esteja vivendo. Só que o que a gente precisa fazer como Maria? A gente precisa confiar. A gente precisa confiar. E eu sei que a tua fé, eu sei que você vai crer à medida que você conhecer a Deus. Não coloca isso à mesa. Escuta o que eu estou falando, ouve a palavra de Deus, deixa que ela entre no teu coração, deixa que o Espírito Santo abra o teu coração, deixa que Deus troque o seu coração de pedra por um coração de carne. Confia em Deus, confia em Deus. Eu nunca, e é algo que eu sempre falo quando eu fui em algum evangelismo, eu nunca me arrependi de um dia, desde que eu aceitei Jesus. Eu nunca me arrependi dessa escolha. Mesmo estando longe de toda a minha família. Mesmo não tendo... eu amo meus sobrinhos. Eu não vejo eles crescer, infelizmente. Eu não estou no dia a dia deles. Mas eu nunca me arrependi de nenhum dia. De nenhum dia. Eu dou graças a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de me arrancar de onde eu estava para eu ter ouvido a palavra, para aceitar a palavra. E para hoje conhecê-lo. Eu não me arrependo de nenhum desses dias. Mesmo em meio aos dias que eu passei sem pessoas. Mesmo nos dias que eu passei sem família. Mesmo nos dias que eu passei sem amigos. Eu nunca passei sem Deus. Eu nunca passei sem o Pai presente. Que foi tudo o que eu precisava. Que é tudo o que eu preciso. Então, assim... que nós possamos, assim como Maria, mesmo assim, em meio a cenários improváveis, mesmo em meio a condições que talvez você não queira aceitar, que talvez nem as pessoas te conheçam porque é algo no seu íntimo, é algo no seu privado, é algo que ninguém sabe. Às vezes as pessoas só te veem sorrir e não sabem o que passa no teu coração. Às vezes você é a pessoa mais engraçada, às vezes você é a pessoa que faz a festa, mas não sabe o que está dentro do teu coração, não sabe o que se passa no teu pensamento, mas Deus sabe. E Deus não desiste da gente. Não importa onde a gente esteja, não importa o cenário que a gente esteja, não importa se já tem algum plano traçado que é nosso, não importa. Não importa, Ele muda. Ele faz gerar, Ele faz transbordar do deserto, ele supre a tua necessidade. Ele é tudo o que nós precisamos, sabe? Nele você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Nele. Porque a maior preciosidade não se trata de presentes, não se trata de estar em um momento onde a gente está sendo gentil com todo mundo, porque às vezes a gente acaba
por causa da época, a gente acaba sendo mais gentil. Você vendo as pessoas tendo atitudes mais de gentileza ou de olhar para o próximo nesse momento de Natal, por causa disso. Mas o Natal não se trata disso. O Natal não se trata de a gente ser pessoas, de a gente nessa época ser pessoas mais gentis umas com as outras. Não se trata disso. O Natal se trata de a gente lembrar do sacrifício de Jesus, para que a gente novamente pudesse ter um relacionamento com Deus. Para que hoje eu pudesse estar aqui hoje, né, eu fechar a porta do meu quarto e falar com meu pai, e ter ele, e falar com ele, e caminhar com ele, ter ele, ter o Espírito Santo dele. Então, Deus entregou Jesus para que ele pudesse não perder a todos nós por causa do pecado, né? Então que essa palavra possa entrar no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra frutifique, que você possa hoje parar um tempinho, nem que seja um tempinho, falar com seu pai, agradecer a Deus, né, por ele te amar, sabe? Uma coisa que assim sempre me constrange. Uma vez me perguntaram, eu falei assim, o amor de Deus constrange, teve gente que não entendeu. O amor de Deus, ele constrange, porque muitas vezes eu choro, assim, eu me pego chorando de gratidão, porque eu me lembro do tempo onde eu sempre disse que acreditava em Deus, mas acreditar em Deus, saber que ele existe, o diabo também sabe. Agora, a gente amar a Deus, a gente ter ele como Senhor, a gente ter ele como Pai, a gente compartilhar a nossa vida com ele, sabe? A gente ter a nossa vida ser moldada e conduzida por ele, sabe? É como se você se sentisse uma criança de 3 anos, de 2 aninhos, não sei quantos anos começa a andar, de 2 aninhos ali, começando a andar com os passos inseguros. E aí você com medo, mas você tenta, você caminha, você anda, você dá um passinho, você tenta ficar de pé com a certeza, com a convicção de que tem um pai, que à medida que você, ele tá ali e te segura e te orienta para o caminho. É isso que Deus faz. Então você se sente uma criança protegida, amada, cuidada, zelada, e você sabe que não importa o que você passa. De verdade, às vezes eu não tenho mais medo do sofrimento, eu não tenho mais medo do que eu possa passar de ruim, porque eu sei que isso tudo vai ser para a glória de Deus. Eu sei que muitas coisas que Deus permite é para moldar o meu caráter, porque Ele não quer que eu seja uma filha mimada. Então, tudo que Deus faz é pro nosso bem, mas você só vai saber qual é a vontade dele, qual é o plano dele, qual é o propósito dele para sua vida, se você entregar a sua vida para ele, se você chamar ele para habitar no teu coração. Somente isso. Se você der essa liberdade, porque ele é gentil, porque ele é educado, ele não vai colocar nada que você não queira, ele não vai fazer nada que você não queira. Isso depende da gente. A escolha depende da gente. A escolha de viver, de ter ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, de ter ele como Pai, é uma escolha nossa. É uma escolha individual, que só a gente pode fazer. E assim, a convicção e a certeza que eu te dou é que foi a maior decisão, a decisão mais importante da minha vida, que mudou toda a história da minha vida. Foi ter ele, ter essa certeza, ter essa convicção. Porque essa é a única âncora que você vai ter na sua vida. Deus é a única certeza que você vai ter na sua vida. Porque o resto é tudo volátil. Hoje você está com a sua família, hoje você está com seus filhos, hoje você está com o seu irmão, hoje você está com um namorado, hoje você está, não sei com quem você está hoje. E hoje você tem o seu trabalho, talvez, ou não. Mas isso é muito volátil. É uma questão de tempo até todos nós, né? É uma questão de tempo. Enquanto a gente está vivo, a gente pode morrer. Né? Então é uma questão de tempo para que isso aconteça, ou para que as coisas mudem, ou para que você perca o seu emprego, ou para que você troque de emprego, ou para que você troque de casa, ou para que você mude de lugar, ou para que você mude de estado. Então tudo é volátil, mas a maior segurança e certeza é que Deus, ele vai estar junto com você quando você opta por chamar ele para morar dentro de você, para habitar na sua vida. Chama ele de Pai, chama ele de Senhor, chama ele de Salvador. Quando você opta por isso, ele sempre vai estar com você. Ele nunca desiste. Mesmo que hoje você não tenha feito ainda essa escolha, mesmo que hoje você ainda não conhece ele, ele está aqui, alcançando você vendo esse vídeo, e te falando que te ama, e te falando que não desiste de você. E que quando você quiser, chama. Não importa onde você esteja, você não precisa de ninguém para se achegar a Deus. O véu foi rasgado através de Jesus. Você não precisa, você pode chegar onde quer que você esteja e chamar pelo Pai. Falar: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é.
E quando você fizer isso, ele vai entrar na sua vida. E ele vai transformar. E assim como foi para Maria, a Maria que tinha ali só os planos de noivado dela, os planos de anseio de noivado dela, o que Deus fez através da vida dessa mulher? Deus trouxe o filho, Deus trouxe o seu filho, Deus trouxe Jesus através da vida dela. Então os planos de Deus foram muito maiores do que um dia ela poderia imaginar, né? Nossa mente não tem, nossa limitação humana não consegue compreender a dimensão de Deus, né? Então, assim como foi para Maria, uma pessoa que tinha uma vida comum, que estava vivendo uma vida do comum, uma serva de Deus, que foi abençoada e agraciada para ter sido escolhida para trazer à luz Jesus. Esses eram os planos de Deus para a vida dela, e ela hoje é conhecida por todas nós, por causa de ter deixado, por causa de ter escolhido ali no final, que ela escolheu o quê? Mesmo não sabendo o que seria, mesmo sendo um cenário improvável, mesmo sendo um cenário inimaginável, ela escolheu confiar em Deus. E ela disse o quê? Ela sabia da identidade dela, ela sabia o Deus que ela servia, e ela cria nas palavras de Deus. E o que ela fala ali no final? Que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Por quê? Ela tinha convicção, ela tinha fé, ela cria que para Deus nada é impossível. Ela cria no Deus que ela servia, ela conhecia a identidade dela, ela sabia quem era o Senhor e ela confiava nele. E ela sabia que os planos dele, que qualquer coisa, mesmo que pareça inimaginável, improvável, ela sabia que era o melhor. Ela sabia que a vontade do Pai era melhor do que a dela. Sempre é, gente. Sempre é. Uma das coisas que eu mais aprendi é: eu sei que a vontade de Deus para minha vida é muito melhor do que eu possa pensar ou imaginar. E eu confio nisso. E eu não quero que seja cumprida a minha vontade. Eu não quero que seja o que eu quero. Eu não quero que seja o que meu coração está sentindo. Não. Eu quero confiar nas palavras do meu Pai, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Mas eu sei porque eu conheço Ele hoje. Porque hoje eu confio nele. Então, eu oro para que essa palavra chegue até você. E que o Espírito Santo trabalhe, te convença de que só Deus, só Jesus é o caminho que pode mudar o rumo da tua história, que pode mudar o rumo da tua vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua família, que você tenha um excelente Natal, que acima de tudo, não é que não falte presente, não é que não falte comida, acima de tudo é que não falte a presença de Deus na tua vida, na tua casa. Amém? Deus abençoe.